Hebreus 12:12, somente um versículo. Está escrito assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Vou repetir, irmãos, está escrito assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Amém. Esta mensagem, queridos irmãos, primeiro que eu quero deixar bem claro que a carta aos Hebreus, irmãos, o livro aos Hebreus, nós não sabemos quem é o autor original que escreveu. Uns atribuem a Paulo, outros atribuem ao evangelista Lucas, médico, historiador, mas nós não sabemos. Mas isso não tem importância nenhuma importância, mas o conteúdo que nos leva a ouvir a palavra de Deus é o que está aqui neste livro. Carta aos Hebreus, irmãos queridos, é um convite. O autor aos Hebreus está convidando, literalmente, é uma exortação, está exortando a igreja primitiva, a igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos, a perseverar na fé. É um convite para que eles perseverassem na fé em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, eu quero falar com os irmãos, conversar um pouquinho sobre o seguinte tema: levantemos. Esta mensagem, queridos irmãos, o autor aos Hebreus, ele está escrevendo aos hebreus, aos cristãos hebreus que estão enfrentando perseguições e muito desânimo. Sabemos que a igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo, irmãos, a igreja que nasce em Atos dos Apóstolos, está passando por muitas perseguições. Há homens, irmãos, como coronéis, vamos falar de imperadores como Nero, Vespasiano, Tito, Cláudio, entre tantos outros, que estão perseguindo a igreja, estão tentando jogar uma pá de cal no evangelho, destruir o cristianismo. E eles não medem esforços para fazer com que o povo de Deus desista de adorar Jesus, desista de seguir o evangelho e abandonem a cruz, abandone o cristianismo, abandone sua fé, irmãos. O povo cristão, os judeus cristãos aqui convertidos, estão então enfrentando muitas perseguições e estão enfrentando o desânimo. Eles estão literalmente correndo o risco de abandonar a fé em Cristo Jesus, de virar a página, irmãos, a fé em Cristo. E o capítulo aqui apresenta a disciplina de Deus como prova de aflição ou de filiação e chama os crentes a correrem com perseverança a carreira proposta, carreira que divina. Deus então os corrige, os disciplina e chama eles, irmãos, para um tema central. Qual é esse tema central? Claramente, Hebreus 12 nos informa que Deus está chamando o seu povo a se levantar do desânimo. Deus está convidando o povo a se posicionar, renovar suas forças e continuar firme na caminhada da fé, confiando somente no socorro divino. Bem, dito isso, capítulo de 12 da carta aos Hebreus, aqui o autor, irmãos, ele revela uma verdadeira chamada de maturidade espiritual. Infelizmente, hoje não é muito valorizada esta palavra maturidade espiritual. Confundimos maturidade não com relacionamento com Deus, não com intimidade, mas tem muita gente confundindo maturidade, o ato de cobrar do Senhor algo e achar que merece, porque tem um tempo de jornada cristã e merece receber de Deus bênçãos. Não! Todo maturo, não é imaturo, maturo espiritual, maduro espiritual, tem uma experiência com Deus e quando vê Deus, vê Ele assentado no mais alto trono, regendo todas as coisas. O que ele conhece do Senhor, respeita como Jó. Eu falo de coisas que não sei, coisas que são maravilhosas de mim, coisas que eu não posso explicar. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos se frustram.
Quanto mais maturidade nós temos diante do Senhor, espiritualmente falando, mais o nosso relacionamento e intimidade com o Senhor nos permite entender que Deus é soberano. Se Ele é soberano, logo sua vontade também é soberana. Nos faz compreender, assim como o autor de Hebreus, que ele nos ensina que, como filho amado de Deus, devemos entender e aceitar as provas e correção do Senhor com sabedoria e com fé, olhando para as provas e vê-las como agenda do Senhor, permissão de Deus para doutrinar o homem. Essas provas não são uma espécie de punição arbitrária, não. Mesmo que, infelizmente, alguém que sobe aqui em cima e diante desse quadradinho, esse caixote de madeira envernizada, vem dizer coisas absurdas. Por exemplo, se você não me obedecer, não farei isso. Me obedece, me louva, que eu te exalto. Talvez você tenha esquecido, mas uma das teses, ou a primeira tese, que o diabo levanta contra Deus, na sua própria face, irmãos, na fala do diabo, irmãos, foi essa em Jó. Claro, ele é tudo isso, íntegro, reto, sincero diante do Senhor. Ele é uma pessoa honesta e fiel, claro, você cercou ele de bem. Então quem pensa, irmãos queridos, que Deus dá coisas em troca de adoração, ou Ele retira coisas de nós para nos punir, está pensando errado. Infelizmente, quem barganha com Deus não entendeu, irmãos, o propósito divino do Senhor ainda. Nós não servimos um Deus de barganha. Nós não servimos um Deus arbitrário, com punições arbitrárias. Não. Se pegamos graça, se anunciamos a graça, o favor imerecido, tudo que recebemos entendemos que é a agenda do Senhor e a graça de Deus, até as nossas provas, até as nossas batalhas e lutas, tudo são ferramentas na mão de um Deus amoroso para nos moldar, nos fortalecer, nos aproximar ainda mais dele. E o autor de Hebreus aqui, ele explica claramente isso, lá no versículo 6 do mesmo capítulo, vejamos, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então não é o contrário. Tem gente dizendo por aí, olha, se você pecar diante de Deus, Ele vai fazer isso e aquilo outro. Ele está chamando de filho. Ele vai chamar de abastado, justamente filho bastardo, aquele que não obedece. Vejamos, é maravilhoso, irmãos, quando entendemos que toda tribulação tem um propósito eterno. Deus não desperdiça sofrimento de nenhum de nós. Deus não desperdiça nenhuma das nossas lutas. Ele pode, ou ela, esses sofrimentos, essas provações, as nossas tribulações, podem até parecer pesadas demais no momento, mas o resultado final é sempre glorioso, sempre será majestoso. Por quê? Porque nos traz crescimento espiritual, nos traz intimidade com Deus, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, quando olhamos para nós e vemos as nossas provações que estão acrescidas dentro de nós, nós temos uma certeza convicta, a certeza no coração que Deus está agindo. O apóstolo Tiago pregou isso. Meus irmãos, tenho grande gozo quando caídes em várias tentações. Ou seja, ele não está dizendo nenhuma, nem duas, é várias. Ou seja, vocês estão sendo tentados, mas confirmados pela palavra. Não é Deus que nos tenta, Ele permite, assim como Jesus. Jesus, ele sai do batismo, e o próximo passo agora, o que acontece? E Jesus, escute só, e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus, estando cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito para ser tentado. Então, Deus nos prepara, porque quando nós resvalar os nossos pés na tentação, estamos cheios do Espírito. Tiago, o apóstolo, está dizendo: meus irmãos, tenho grande gozo
quando cairdes em várias tentações. Ou seja, fiquem felizes, alegrem-se, por saber que vocês estão preparados, estão cheios do Espírito Santo. Ou seja, nós caímos, nossos pés, irmãos, caíram em tentação. Se estamos cheios do Espírito Santo, se estamos cheios da palavra de Deus, não há o que temer. E não há uma nem duas, são várias, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Ou seja, em outras palavras, Tiago está dizendo assim: não tem como vocês produzirem paciência se não forem provados. Precisamos de provas, nós precisamos atravessar vales, montanhas, valados, abismos, trincheiras, emparedados, encurralados, mas sabemos que ali dentro dessas várias provações, nós estamos adquirindo paciência. Paciência é um dos frutos do Espírito, sermos pacientes. E Paulo, aqui Tiago conclui: tenha, porém, a paciência em sua obra perfeita. Ou a palavra, a paciência, a sua obra perfeita, não é a minha obra que ele está dizendo. Porque logo, se eu tenho paciência, que é um dos frutos, está sinalizando que o Espírito Santo está em mim, que o Espírito Santo está em você. Então, se o Espírito Santo está em nós, porque nós recebemos do Evangelho, porque somos salvos, porque a vida não é minha, mas estamos sendo guiados e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Se há paciência em nós, é porque a palavra de Deus foi selada em nós, através do Espírito Santo. O selo do Espírito, que é a palavra de Deus, está em nós. Logo, esta obra não é minha, esta obra é o Espírito de Deus me assegurando de nossa salvação, e gerou paciência, e a obra perfeita. Quem é a obra perfeita? Cristo em nós. Ele é o modelo perfeito para a igreja, ele é a obra perfeita, é a obra da cruz. Surgiu efeito, e se esta obra surgiu efeito, não falta-lhe nada. O salmista Davi confirma isso: Senhor é o meu pastor, e de nada mais tenho falta, não falta mais nada. Logo, esta obra perfeita em mim, apóstolo Tiago está dizendo, é Cristo, Cristo em nós. E o fruto do Espírito, um dos frutos, está me gerando paciência. Louvado seja Deus, irmãos queridos. Aqui o autor aos Hebreus está dizendo justamente isso, mas sabemos que nós cansamos, somos limitados. Agora ele vai confirmar: portanto, tornai a levantar as mãos cansada e os joelhos desconjuntados. Bem, aqui há um convite para reformarmos a nossa fé, as nossas forças e seguirmos firmes na caminhada, na jornada com Cristo. Aqui, irmãos, a ideia de Hebreus 12 é uma exortação. Está exortando, ensinando, admoestando, está nos ajudando a compreender. É um sermão de encorajamento. Para entender esses versículos completamente, nós precisamos ver o que vem antes desses versículos. Vejamos. A quem foi escrito? Primeiro, esse texto foi escrito, o autor estava escrevendo para os cristãos hebreus. Os hebreus que estavam enfrentando perseguições, desânimo, eles corriam risco de abandonar a fé em Cristo. Eles estavam correndo um sério risco de voltar às práticas religiosas judaicas. E por quê? Por causa da perseguição. Os romanos, eles estavam pensando em abrir mão. Por isso o capítulo começa com uma imagem poderosa. Vejamos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço, o pecado de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui é claro, o autor aos Hebreus está dizendo assim: cuidado, tem muita testemunha, as pessoas estão nos observando. A vida cristã é uma corrida, é uma jornada, não dá para parar, precisamos continuar. Há uma carreira proposta, a testemunha que nos precedem, o alvo é Cristo. Tem pessoas nos observando, nos sondando, procurando nos tragar.
Tem pessoas aí do outro lado só esperando, à espreita, para que nós venhamos a vacilar. Aqui os embaraços pesam. E que embaraço é esse? Primeiro ele diz sobre o pecado que tão perto nos rodeia, e essas coisas nos fazem tropeçar, nos cansam, nos tiram foco, nos afasta do Senhor. As nossas preocupações, os nossos anseios, a nossa fé, ela balança, ela permeia a queda. É necessário vocês abrirem os olhos. Não é hora de estarmos envolvidos com os sentimentos deste mundo ou com os embaraços terrenos. Quando permitimos que o mundo nos prenda, seja com suas preocupações, seja com seus prazeres, seja com suas pressões, é isso. Acabamos caindo no desânimo. Acabamos cedendo à tentação, acabamos nos voltando para o lugar onde nós saímos, ao Egito. E então esse desânimo, inclusive, é o próprio homem que ainda não nasceu de novo. Paulo escreveu isso. Paulo está dizendo, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e é paz. A Bíblia diz por Paulo também, que este homem exterior, ele morre a cada dia, ele está desfalecendo. Esse homem exterior, mas esse homem interior, ele renasce a cada manhã. Nós precisamos, irmãos, ser ressuscitados todos os dias em Cristo, todos os dias. O perigo é quando este homem interno se prende à circunstância. O perigo é quando esse homem interno, ele se vende às corrupções. O perigo é quando esse homem interno se leva às maldades de seus pensamentos, seus desejos, suas falas. Irmãos, aí mora o perigo. Nós somos levados, irmãos, infelizmente, a isso. O crente nascido do Espírito tem um acesso, uma fonte de vida e paz que o mundo não conhece. Não conhece. Mas quando nos deixamos dominar pela carne, pelo medo, pela circunstância, acabamos com as mãos cansadas e os joelhos desconjurados. Acabamos, por sua vez, desanimados, desfalecidos, não há força mais em nós. E o que o Pai faz? O Pai disciplina. O Pai chama de novo e convida. Por exemplo, o versículo de número 11 diz assim, pela fé, versículo de número 11, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, quando nós olhamos com os nossos olhos da carne, nós cedemos. Por quê? Porque olhamos com os olhos da carne, olhamos com os olhos do homem, ser humano, limitado, e ele cede para aquilo. Ou seja, se estáis, versículo 8 agora, aí ele vai dizer ao contrário, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. O que o autor está dizendo aqui? Se vocês não aceitam a disciplina, vocês são bastardos, não são filhos. Se vocês não aceitam as provações como agenda, não aceitam passar pela fornalha como agenda, vocês estão rejeitando a graça, a disciplina. A disciplina não é agradável no momento, parece ser de tristeza, de fato, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Produz um fruto pacífico de bondade do Senhor. E depois desta explicação sobre a disciplina, aí que vem o versículo 12. Ele diz assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O autor aos Hebreus está dizendo assim, portanto, e este portanto, a primeira fala da parte A do versículo 12, portanto, vírgula, está dizendo, depois de ouvir as disciplinas, depois de ver as tribulações, as provações que são tantas, isso conecta tudo agora. Está dizendo, porque sabemos que a disciplina é prova de amor, é Deus amando vocês, porque entendemos que a tribulação tem um propósito. Por quê? Porque confiamos no Pai. Portanto, levante-se.
É hora de vocês compreender que aquilo que Deus permitiu à vida de vocês é leve, é momentânea, é passageira. Não há sentido algum para vocês se desesperarem. Mas há aqui, irmãos, uma palavra de mãos cansadas. Ou seja, o autor aos Hebreus está compreendendo. Ele não está fazendo o nosso sofrimento simplesmente olhar e virar as costas. É assim mesmo, a gente cansa mesmo, sabe o que é, né? Não é fácil, mas tenha fé. Não, ele não está fazendo desta nossa dor simplesmente uma janela para olhar, nós falamos como vocês são limitados. Não, ele se preocupa. Ele diz, levante as mãos, recupere o vigor. A primeira imagem do versículo é mãos cansadas, ele admite, ele não esconde isso, é como Deus nos vê. Deus nos vê exatamente assim, ele olha para nós. Não é um Deus que diz simplesmente assim, fique em paz, logo vai passar, é assim mesmo. Não é fácil não é verdade, é luta, mas fique em paz, tenha fé. Não, ele reconhece, ele faz uma leitura e dá um diagnóstico, de fato, mãos cansadas. É um Deus que olha e vê nós como alguém que trabalhou, que exercitou, que lutou e não consegue mais erguer os braços de tão exausto que está. É isso que Deus vê em nós. É um Deus realista. Não é um Deus que esconde a nossa realidade, porque Ele conhece os nossos limites. Ele sabe quem é você, conhece o teu cansaço. Sabe da sua dor, sabe da minha dor. As mãos aqui representam a capacidade de agir, de clamar, de trabalhar, de servir. Representa a nossa vida de oração, quando erguemos a mão em adoração, em súplica, em intercessão. Claro, talvez você está aqui esta noite assim, cansado. Seu braço hoje, sua mão não consegue mais se levantar. Você não consegue mais nem orar, não consegue mais buscar a Deus com as mãos levantadas. Por quê? Porque está cansado. É alguém que já trabalhou muito, não tem mais força para suportar o braço. Talvez você tenha começado sua caminhada com Cristo até com muita paixão, até com muito entusiasmo. Mas hoje, olhando para você orava com fervor, servia com alegria, trabalhava na obra com dedicação, e agora suas mãos estão cansadas. O fervor esfriou, a oração ficou mecânica, o serviço talvez virou até obrigação. Talvez você está assim. Mas o Senhor conhece o seu cansaço. O Senhor conhece o meu cansaço, o nosso cansaço. E aí Ele nos justifica. Ele olha para nós e nos dá vigor, nos dá poder, nos dá unção para permanecermos de pé sob sua presença. Continuamos levando sua palavra, mas agora as mãos estão cansadas, mas o Senhor está ordenando aqui. A palavra é tornai a levantar. Deus não diz, fique aí então, descansa até a dor passar, descansa até você se sentir melhor. Não, Ele diz, levante-se, tornai a levantar suas mãos. É uma ordem expressa, é um verbo imperativo, está dizendo, tornai a levantar. Não baixe a guarda. Não guarde a sua espada, mas desembainhe ela, tire ela da bainha. Isso significa que há esperança. Nós estamos falando de força natural, não, mas de um renovo sobrenatural que não vem de nós, que vem de Deus. Não vem de você, não vem do meu esforço humano, vem do Senhor, vem de Deus, Ele manifesta em nós. Da mesma forma, precisamos do Senhor, precisamos dos irmãos para nos orar. Talvez você está aqui esta noite desta maneira, pedindo ao Senhor que te ajude, que te conforte, que te console, que te faça permanecer de pé. Talvez você está aqui esta noite exatamente assim, mas levante as mãos em oração, ore, busque o Senhor, vá na presença do Senhor. Tenha certeza que aquele Deus que operava no passado, continua operando no presente, vai operar no futuro. Mesmo que para você há uma canseira nos seus braços, não tem mais força, não tem mais vigor. Nós sabemos que, por exemplo, na passagem de Êxodo, quando Moisés está cansado, ele levantava os braços e a sua família, o povo de Deus vencia, ele abaixava, o povo perdia. Arão e Ur segurou o braço dele de pé. Então assim, os irmãos que aqui estão, a igreja, os irmãos que congregam conosco, eles fazem isso por nós, nos sustentam de pé. De que maneira? Através da oração, através da busca por nossas vidas.
Tenha certeza, irmão, o Senhor tem te sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor e com toda certeza Ele continuará te ajudando. Aqui está falando de joelhos desconjurados. O que os joelhos representam? Aqui os joelhos representam a nossa capacidade de andar. Nos manter de pé. Sem o joelho, nós vamos ficar desconjurados. Por quê? Toda a força, todo o nosso peso, o corpo, todo o peso do corpo está nos joelhos. É os joelhos que suportam. Os joelhos representam a nossa capacidade de andar, de avançar, de perseverar. Representa a nossa jornada de fé, o andar diário com Deus. Aqui os hebreus estavam com os joelhos desconjurados, ou seja, falam de alguém que não consegue mais dar um passo sequer. Não consegue mais dar sequer mais um passo à frente. Alguém que está paralisado pelo medo, pela dúvida, pelo cansaço. Talvez seja o seu caso. Mas nós olhamos, por exemplo, para Jacó. Jacó lutou a noite inteira com o Senhor, lutou com o Senhor. Ele lutou com Deus durante toda a noite, e quando o dia estava para raiar, o anjo tocou na juntura de Jacó, na coxa, e deslocou. Ou seja, e vendo que este não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa e deslocou a cintura de Jacó, lutando contra ele. A coxa de Jacó foi ofendida, machucada, e a partir daquele dia Jacó nunca mais andou da mesma maneira. Ou seja, carregava uma marca no seu corpo, mas aquela marca no corpo de Jacó era um sinal de sua transformação. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó, o enganador, para Israel, o homem que luta com Deus, ou que lutou com Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Esse ato de desconjurar, de descer os braços, deixa marcas em nós. E que marcas que são essas? Um homem que aprendeu a defender inteiramente, andar com Deus, servir o Senhor é assim, caminhar por fé, vencer obstáculos, deixar que Deus marque nossa jornada. As provas que enfrentamos não são para nos paralisar, mas para nos moldar e nos preparar para algo ainda muito maior, muito maior. Louvado seja Deus. Tiago, apóstolo do Senhor, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós precisamos atravessar, e aqui é um chamado: levantemos. O chamado é para que nós nos levantemos. O versículo para hoje é uma ordem clara: tomai a levantar, é um imperativo do verbo, não é sugestão, é um comando divino, é uma ordem imperativa. Levantem, e é já, e é agora, não é amanhã, não é depois, não é deixe passar, não, levante agora mesmo, se posicione. Deus está dizendo pela sua palavra: chega de prostração, chega de ficar prostrado, derrotado, desmotivado. É tempo de assumir o nosso papel como servo de Deus, como povo de Deus, como amigo de Deus, como servos do Senhor. É hora de nós nos posicionarmos. Paulo vai dizer assim aos Filipenses: tudo posso em Cristo que me fortalece. Ele não diz a minha inteligência, a minha sabedoria, ele diz: tudo eu posso em Cristo que me fortalece. A força não vem de mim, a força não vem de outras pessoas, a força não vem do dinheiro, a força vem de Cristo. E o poder de Cristo se manifesta em nossas fraquezas, não é em nós mesmos, é nele, não por causa da nossa força, mas pela força dele. Seja qual for o peso que você está passando, Jesus quer restaurar suas forças. Jesus quer nos colocar em posição. Por quê? Porque Ele quer que nós estejamos diante dEle, diante do seu trono, sendo recebidos em sua glória como servos, como verdadeiros adoradores. Talvez você veio aqui esta noite com o seu coração triste, abatido, mas como nós levantamos? Levantamos as nossas mãos em oração, é o caminho de volta. A oração serve para unir nossa fraqueza à onipotência, à onipresença e onisciência de um Deus soberano, um Deus altíssimo. Então, esta noite, o Senhor está dizendo para que nós nos posicionamos diante da adversidade. Esta mensagem, Deus seja louvado. Amém.